Olá a todos, olá meninas, estamos aqui em mais um podcast, esse super especial por dois motivos. Primeiro porque é Julho Verde, né? Nosso mês tão importante de atenção aos cuidados aí com câncer de cabeça e pescoço. Então estamos aqui eu, Marina, Lica, querem dar um oi? Tudo bem, pessoal? Mais uma vez, nunca é tarde para a gente falar, né, de prevenção no câncer de cabeça e pescoço. Oi, gente. Essa gravação está sendo no dia 27, né, de julho de 2026. Então, é uma gravação muito especial. Espero que vocês assistam ainda no mês de julho. Isso, e aí não posso deixar de falar da nossa alegria de ter aqui uma super convidada, doutora Elizabeth Carrara de Ângeles, chefe do Departamento de Fonoaudiologia do AC Camargo Cancer Center e uma super referência para todas nós, para todos que trabalham com oncologia, com fono-oncologia e também para quem não trabalha nessa área, mas sabe da importância e da história da doutora Beth aí na fonoaudiologia. Super obrigada, Beth, por você estar aqui conosco e vamos bater um papo sobre a importância desse dia, desse mês. Bem-vinda. Obrigada, meninas. É uma alegria enorme estar aqui, né? Nossa responsabilidade de usar todos os espaços para divulgação, né? Para conscientização do câncer de cabeça e pescoço. E estar com vocês é uma alegria muito especial. É um programa que eu acompanho há muito tempo, vi nascer com três preciosas, né, fonoaudiólogas com carreiras importantes na assistência, no ensino, na pesquisa. Então, eu me sinto muito honrada e envaidecida de estar aqui com vocês. Que alegria! Vamos aproveitar esse momento. E aí, Beth, eu queria te pedir para começar falando um pouco da sua carreira, né? Eu tive a honra de estar perto de você por muitos anos, então sei um pouco da tua trajetória, mas acho que seria muito legal para todo mundo que está assistindo saber, né, para quem não conhece ainda, um pouco da tua história, sobretudo na fono-oncologia, assim, né? O porquê de você estar aqui hoje, dessa importância tua, da tua carreira, do teu foco, do teu trabalho, para esses pacientes especificamente do câncer de cabeça e pescoço. Conta um pouquinho pra gente, um resumo. Eu acho que a paixão foi inicial, né? Quando eu entrei na faculdade, na Unifesp, ainda se resumia ao atendimento ao laringectomizado total. Eu lembro da primeira aula que levaram um paciente reabilitado ainda no método da Coca-Cola. Depois eu fiz vários cursos de formação com a doutora Mara Bilal, e aí você se apaixona e não tem mais volta, né? Mas era uma coisa muito restrita à voz e ao laringectomizado total, né? Sim. É o histórico da oncologia no Nem nosso se falava país. em deglutição, praticamente. Não tinha disfagia, era 1986, por aí, né? Disfagia entrou no Brasil década de 90. E aí foi indo. Eu já eu não tive influência de parentes na área, na carreira, mas eu sempre gostei muito de estudar. E quando eu entendi o que era pesquisa, o que era vida acadêmica, acho que segundo, terceiro ano de faculdade, já também me apaixonei, comecei a colaborar como assistente de teses, né, fazendo levantamento bibliográfico ali, manual, na Bireme, pegando os tomos lá, e me apaixonando pelo tema. Ajudei a tese da Soraya Margal, que era em laringectomia, e aí fiz a especialização na área de voz, na Escola Paulista, sob orientação da Mara. Então tinha um ambulatório, aí já começou a chegar os laringés parciais, cordés, com uma ampla relação com a cirurgia de cabeça e pescoço. E aí, na década de 90, eu entro no AC Camargo, estava começando a questão da disfagia, e ninguém sabia nada, ninguém trabalhava com isso, né? E aí não tinha onde estudar para conseguir o livro da Logman. Eu lembro que eu levei meses para conseguir chegar, tirar um xerox primeiro. Hoje é tudo tão mais fácil, né? Mas me apaixonei pela disfagia, pela reabilitação e assim, sou muito grata, porque por mais que as pessoas, né, olhem a gente um pouco enviesado quando a gente fala, eu trabalho com câncer e eu adoro, cada vida, né, semanalmente, cada paciente que você reabilita
ou que você previne, ou que você previne, né? Vocês sabem Já é na um alma o que é presente. isso, é Sim. uma satisfação, é uma missão, é muito além do que um trabalho, né? E um trabalho altamente necessário, que também envolve a prevenção, por isso que a gente está aqui, né? Nós somos vozes importantes Sim. para a prevenção, que é o grande problema do nosso país. O diagnóstico precoce é muito difícil, né? Ainda hoje no Brasil. Sim. Por mais que a gente fale, faça campanha e que todo mundo saiba da importância, né? Ou teoricamente deveria saber, a gente ainda recebe muitos pacientes em estágio avançado, né, Sim, Beth? sim. A gente vai falar disso daqui a pouco. Eu quero já vou quebrando o roteiro aqui. Acho que todas nós somos muito impactadas por você, né, Beth, de alguma forma. Eu vou contar essa história que eu conto há 30 anos, mas vou contar porque é o primeiro videocast com a Beth. A gente tá namorando a Beth, né, tentando trazer. E a Beth, lógico, sempre cheia de atividades dentro da nossa área. Então, sempre que ela não tá com a gente sabe que ela tá fazendo uma coisa importante pra gente. Então, a gente, tá bom, vamos esperar, né, Beth? Mas eu, no último ano de faculdade, eu assisti a Beth, né, lá na Unesp, e foi quando eu decidi estar nessa área. Então, fico muito, hoje, super feliz e emocionada de estar aqui. É um ao ponto seu altíssimo. Altíssimo. Eu vou repetir lá no videocast, porque é uma celebração, né? Porque a gente sabe o que... Isso há 30 anos, né? Porque foi em 1996. E a gente está há 30 anos aqui fazendo percorridas agora de caminhadas juntas, né? Todas nossas, que de alguma forma impactadas também com a Beth, pela Beth. E a gente tem um cenário desses 30 anos de tanta mudança, né? Tanta coisa na oncologia, uma coisa que nem era fono-oncologia, enfim. E nós vamos aproveitar esse momento do Júlio Verde para explorar todo esse avanço aí que você traz. Quero contar um pouquinho para a gente situar o grupo que está acompanhando sobre o histórico do Júlio Verde. Então, né? Nós temos desde 2014... Essa data foi um dia que no Congresso Internacional de Cabeça e Pescoço, num evento que aconteceu nesse dia, se instituiu o Dia Mundial de Câncer de Cabeça e Pescoço. E aí, no Brasil, em 2015, foi o primeiro país que definiu um mês, né? Que é o Júlio Verde. Apesar da data ser internacional, o mês de julho verde é aqui no país só. Só que o registro disso só em 2022 numa lei. Então, a gente tem uma lei que define que esse mês é um mês de atenção ao câncer de cabeça e pescoço. O que traz um impacto que a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço conseguiu junto, né, a uma campanha que mobiliza. Hoje a gente vê muita diferença de 2015, né, quase um pouco mais de 10 anos, no número de pessoas que estão participando, né? A gente abre assim, quase não dá para repostar mais nada, porque não dá tempo de tanto que isso impactou. No consultório hoje eu brinquei, porque todo mundo que vinha de verde hoje eu falava, hoje é dia mundial de câncer de cabeça e pescoço. É o dia de vestir verde, né? É o dia de vestir verde. Então, esse histórico traz a dimensão de como a gente está aí, de fato, mobilizando muito mais a sociedade do que só a sociedade, população, do que só as sociedades científicas, né? Sim. Não, eu queria até lembrar, Lica, você falando que o Dia Mundial da Voz começou com prevenção ao câncer de laringe, né? Verdade, então, que é anterior ao Dia Mundial, né? Pensando aqui em câncer de cabeça e pescoço. Então, a gente tem aí um histórico, né? Para tentar esse diagnóstico precoce, já anterior ao que a gente celebra na Sociedade de Cabeça e Pescoço. Verdade. E como a gente falou, né? Eu falei aqui, todo ano a gente precisa lembrar disso, né? Porque a gente ainda tem muitos diagnósticos tardios, mesmo com tantos avanços na área ou no próprio SUS, enfim. Mas eu não vou perder a chance de tietar também, porque a gente tem isso. A gente tem, né, a mesma formação. Eu, como você, ali na faculdade, a Beth estava lá, mas já no pós, né?
E eu acompanhei o pós e também tive o privilégio de atender cabeça e pescoço na graduação, né? E continuar depois, quando a Renata estava, né, Beth? Acho que muito do que a gente aprendeu e faz, e muito do que a gente faz hoje é sedimentado no que você trouxe, né, no que você implementou. Então, eu também tenho muita gratidão e fui muito inspirada para seguir na cabeça e pescoço e na neuro, né, como você. Eu também te acompanhei. Então, fico muito feliz. Só te cortando, eu fiz a pós-graduação em neuro, Sim. porque na época não aceitava fonoaudiólogos na oncologia, né? Sim. Então também tem esse histórico que depois Olha também só. evoluímos, né, Marina? Sim, sim. Não, essa coisa de desbravar, né, Beth, que parece que não tá tão longe, né? Crescemos tanto, mas é um desbravar ali heróico, né? E pensando então um pouquinho, né, no nosso papel aqui, eu queria que você comentasse da importância dessa identificação precoce, do diagnóstico precoce e o quanto isso traz de impacto nas sequelas fonoaudiológicas. Nós somos um país que ainda diagnostica eu acho que caiu um pouquinho, mas ainda deve estar em torno de 70% dos tumores são diagnosticados em estágios avançados, né? Nós somos o país da América Latina com maior incidência, segunda maior incidência em mortalidade, e por mais que tenha evoluído, né, as campanhas, a conscientização, ainda é muito pouco. Quando você fala em campanha de câncer, você pensa em pele, agora está na moda pele no verão, De mama, né? mama, que bomba, né, em outubro, colo retal, que agora está na moda, próstata. Você não ouve falar. Efetivamente, é um câncer ainda que assusta demais a mídia. E a mídia foge da divulgação desse câncer, né? Então tem algo até mais profundo aí que limita a chegar à informação. Por conta disso, rouquidão ainda é sinal de masculinidade, rouquidão ainda é sinal de sensualidade nas mulheres, os pacientes não procuram, quando procuram, o diagnóstico muitas vezes é tardio, né? Às vezes pelo próprio fonoaudiólogo que está lá tratando uma boca num paciente afásico, num paciente idoso e não está dando atenção para uma lesão ou não está olhando exatamente, né, detalhadamente aquela boca. Então, e a gente sabe, né, quanto mais precoce o diagnóstico, primeiro que vai morrer menos, o índice de mortalidade cai abruptamente, e, obviamente, o tratamento menor, as sequelas muito menores, né? Se a gente pegar o câncer de laringe, acho que é um grande exemplo. Se pegar um T1 de laringe, tem 90, 95% de cura. Às vezes nem rouquidão fica. Quando fica, ela é leve. Você pegar um tumor avançado de laringe, a traqueostoma definitivo, perda da voz, taxa de cura infinitamente menor. Então, é uma responsabilidade enorme, né, a gente divulgar essas informações em todos os espaços que a gente tem. E aí tem um outro fator também, né, a gente tem a prevenção primária, que eu acho que a gente também tem que se envolver mais, né, a detecção precoce é a prevenção secundária, a prevenção primária, fuma menos. Promoção de saúde, né? É menos álcool, é vacina do HPV em jovens, adolescentes, antes da vida sexual ativa, de preferência. Então, a gente também tem que se envolver nesses aspectos, né? A gente vê o coral, quando o coral, a gente está com um projeto no coral que vai nas escolas. É muito emocionante. Então, os jovens estão fumando muito vape, as crianças estão fumando vape. Né? E a hora que você leva um paciente, que leva Conta a história, um coral, que já mobiliza pela emoção da música. Então, a gente tem que ter mais ações nesse sentido. A gente tem tido eu conto assim, posso contar a história, né? Lógico. Quando eu entrei na Secamargo, que foi há 30 anos atrás, eu via um paciente de 40 anos
a cada 5 anos aparecia um e a gente, hoje em dia, 40 anos já não é mais Super nada. A gente frequente. pega de 20. Sim. Mulheres, tem um N pacientes de Uhum. mulheres que são mulheres com 20 anos. Né? A gente tem agora pacientes por conta do vape, tumor de amígdala, tumor de boca. Então, tem uma outra parcela também, e a gente também tem que discutir essa prevenção primária, né? Acho que até a questão do... Desculpa. Não, pode. Até a gente fala em letramento, né? Sim. Mas isso tanto nas escolas, mesmo na nossa área, né? Na fonoaudiologia, que os profissionais que não atuam com oncologia, mas que atuam em motricidade orofacial, ou mesmo só na área de voz, parece que fica meio isento, Sim. né, do envolvimento de identificação precoce e, na realidade, o próprio profissional que abre a boca... Da saúde, da né? saúde, A história de dos uma forma dentistas que geral, ficam tratando como se fosse afta. Ainda tem isso. Semana passada, no consultório, a gente recebeu uma paciente com esse histórico, né? Fui no dentista, achou que era afta e tratou e etc. E, né? Quando chegou, era um tumor de língua. Então, eu acho que além da população em geral, os profissionais da saúde também precisam ser impactados e olharem, né, com outros olhos para esses pacientes. A questão das novas tecnologias, muitas vezes, focar em cicatrização, em outros. Já tem pacientes mastectomizadas totais fazendo laser para um tumor, neuromodulação do tumor, que foi para uma glossectomia. Inacreditável, né? Então, é muito sério, muito sério. Ô, Beth, pensando ainda, você falou um pouquinho dos pacientes mais jovens, né? E eu tô aqui para não desmentir você, que eu fiquei muitos anos com você na Camargo, né? Tudo que eu aprendi em fononcologia foi com você e eu sou grata para sempre. E uma grande mestre. E eu lembro quando eu entrei, faz 20 anos que eu entrei lá, a gente não via mesmo pacientes jovens, né? E outra coisa que a gente também não via tanto eram idosos sendo operados cirurgicamente, né? Pacientes de 80, 75 anos. Hoje em dia a gente até vê um pouco esses idosos também sendo operados, né? Entrando no processo cirúrgico de tratamento e alguns que foram tratados quando jovens, retornando depois de 5, 8, 10 anos do tratamento radioterápico. Então, eu queria te ouvir um pouco em relação a essa mudança, né? Que você já começou a falar um pouco dos jovens, que começaram a aparecer cada vez mais jovens, com esse tipo de diagnóstico, mas também desses idosos sobreviventes, né, que voltam depois de um tempo com queixa de deglutição, com queixa de voz. Como que tem sido esse olhar para essa população diferenciada nos dois extremos na prática fonoaudiológica? Tem várias questões para comentar nisso. Então, esse paciente que é mais jovem, e que assim, se eu pegar o meu ambulatório com 16 pacientes, eu tenho no mínimo metade que tem 40 menos. Que loucura, né? E ele tem um perfil completamente diferente, né? Então, normalmente é pelo HPV, pelo vírus do HPV, aí tem um perfil de cura, de recidiva, mais favorável do que o carcinoma, né? Epidermoide, que era, né, a grande maioria. Mas ele tem um perfil de estilo de vida completamente diferente, né? Você atender um aposentado que está em casa, é muito diferente de você atender um jovem que está em plena fase produtiva no trabalho, que precisa da sua comunicação, que quer beijar, que precisa da língua, que precisa, enfim, da estética, de jantar fora. São outras demandas, né? É uma demanda, é um paciente muito mais exigente, né? Então, a gente tem que ir, muitas vezes você para aqui no paciente idoso, no jovem você tem que ir buscando outras coisas, outros caminhos e reinventando, né? Então, é outro perfil. E o impacto, quando você não consegue, o impacto financeiro, né? Muito maior. Hoje em dia está muito na moda
felizmente, o termo toxicidade financeira, né, do Uhum. tratamento. E o câncer de cabeça e pescoço é um dos que tem maior toxicidade financeira. Você pegar, principalmente se pegar os avançados, né? Sim. Se pegar um laringé total, Sim. custo da prótese, do filtro, é, Pagar as terapias, as né? A terapias, reabilitação, a dieta que ele tem que isso, comprar, que o SUS a às vezes não dá. fisioterapia por Sim. conta da Tudo, rádio. Então, existe a questão que vem sendo bastante discutida, a toxicidade financeira e a questão da depressão, né? O câncer de cabeça e pescoço, a taxa de suicídio no câncer de cabeça e pescoço, eu li isso recentemente, fiquei muito assustada. Devastador, né? Ela é agora eu não sei se é 2 ou 3 vezes, acho que é 3 vezes maior do que qualquer outro tipo de câncer, Nossa. né? E está aumentando. Nos Uhum. últimos 2 anos teve um aumento também, acho que de 20 e tantos %. Ela vem aumentando esse suicídio. Então, é algo para a gente realmente olhar, né? Com relação ao idoso, a gente tem pacientes, né, que estão voltando depois. Eu tive um paciente que voltou 27 anos depois do Nossa. tratamento, eu lembro. E não tinha outros fatores de disfagia. Aí, normalmente, é o paciente irradiado mesmo, Uhum. com essas sequelas tardias da radioterapia, e que, enfim, respondem bem. A gente vai olhar, vai tratar. Geralmente ele parou de fazer exercício, que a gente sabe que não pode parar, mas a gente acaba conduzindo. E a ideia agora também, né, uma tendência mais atual, a gente sempre teve essa preocupação Uhum. de Sim. você dá alta, mas não dá alta, você vai Uma alta assistida, gerenciando, volta né? o ano que vem, né? Informalmente, a gente sempre teve um protocolo, um programa para esse sobrevivente, mas a ideia hoje dos Cancer Centers é você ter um programa estabelecido, Uhum. não só para pegar, né, os guidelines dos sobreviventes, que Sim. começou acho que em 2005 com câncer de mama, hoje em dia acho que já tem 4 guidelines, australiano, canadense, Uhum. americano, de cabeça, pescoço, e eles colocam uma videoflúor anual. Uhum. Então. Uma linha de cuidado que vai desde o diagnóstico até o tardio Longo de prazo, longo é. prazo, né? E entra a parte de saúde também, porque esse paciente, você é sobrevivente, hoje em dia também mudou o conceito, você é sobrevivente a partir do diagnóstico. Antes Uhum. ficou uma questão, não, sobrevivente é depois de 5 anos, sobrevivente é depois de tantos anos. Não, sobrevivente é depois do diagnóstico. E eu acabei perdendo. Você vai segui-lo. Ah, perdi. É o guideline de um É. crônico, pensar como um crônico, né? É. Independente da resposta aí do câncer, e você tem que Isso. acompanhar pelos programas que vão ser mais regulares. Acho que é isso que a gente Isso. precisa começar a incorporar, né? Isso. E eu lembrei aqui, quer dizer, tem a parte da disfagia, xerostomia, que são questões que osteoradionecrose, tem Uhum. as várias As complicações sequelas. e que tem que ser seguidas, o dentista tem que seguir esse paciente, né? Uhum. E as questões da recidiva Uhum. e de um segundo primário. Uhum. Então, a ideia dos Cancer Centers atualmente é você não vai esperar ele ter um segundo primário e ele levar mais um ano para ir atrás do tratamento. Mas ele foi tratado naquela instituição. Você tem que segui-lo e fazer exames periódicos, não só aqui, mas né? Gerais, né? Eles, Mapear o futuro já, né? Tentar já... dependendo do grau do tumor, do local do tumor, você tem até 60% de chance de recidiva. E tem a porcentagem também menor, Sim. obviamente, de segundo primário. Você tem que, né? Fora que esse paciente, mais ainda, tem que estar fazendo atividade física. Uhum. Tem que Comendo estar bem, cuidando da dormir, alimentação. Isso. Né? Tem que estar Que é o dormindo. básico, né? Sim. Aí a gente fala de saúde ali individualmente e em termos públicos também, porque sim. vai diminuir custos, né? E a coisa vai. Aliás, essa é uma das coisas, né? Quando a gente fala de identificação precoce. Se você pegar a população que dorme mal, come mal,
né? E não faz Vive atividade estressado, física, é. você já... Quem que vai ser do grupo que não tem fator de risco para... Todo mundo, né? A gente começa a selecionar assim, todo mundo É. entra no pacote, porque é muito fácil a gente chegar e falar assim, olha, não faça. Sim. Mas qual é o movimento real, publicamente, né, assim, do setor de saúde, para de fato mudar esse cenário, né? É. Ô, Beth, e é interessante você falando isso, eu estava pensando aqui na importância de também você guiar as mudanças na formação do fonoaudiólogo que vai lidar com esse novo paciente, com essa nova realidade do jovem que trabalha, que quer uma reabilitação mais focada, né? Porque quando a gente está sendo formado, imagina, quando eu fiz a especialização, a gente nem falava muito dessa população, né? E eu acho que hoje quem está no dia a dia de atendimento clínico, de pesquisa com esses pacientes, importante essa visão, né, dessa formação diferenciada de olhar para o idoso, do sobrevivente, desse idoso que pode vir a ter outras complicações relacionadas ao envelhecimento mesmo da Sim, musculatura, né, exatamente. sarcopenia e etc. Então é interessante a gente pensar nisso, né, o quanto que a formação também muda de acordo com Sim. a realidade do perfil dos Sim. pacientes, né. E uma coisa é você ter um envelhecimento, né? Lembrando do desfecho, Renata, que não é infância, adolescência, adulto, idoso, é dia após dia você sim. muda a sua fisiologia. Então, essa fisiologia mudando dia após dia, com estruturas íntegras, é uma coisa. Essa fisiologia mudando com, né, tecido a menos, um tecido fibrótico endurecido, é outra coisa. É outra coisa. né? Com a É verdade. reconstrução, com outras coisas. Queria só, quando você comentou dessa dificuldade que a gente tem primária mesmo, das pessoas não falarem sobre o assunto. Tem muito impacto desse Brasil também, que é muito ligado em aparência, né? Assim, a beleza que a gente... Outro dia eu estava vendo o valor, né, em percentual de gasto do brasileiro com produto de beleza ou produto de... ou- Altíssimo, né? salão, não estou desmerecendo nenhum profissional, mas assim, salão, maquiagem, cuidados e tal, e Estética corporal. comparativamente a cuidados de prevenção de dentista, Olha, né, de Exames atividade periódicos, física, né? é um Enfim. absurdo, chega a 1/5 do salário de qualquer nível social. Quer dizer, isso também impede da gente falar um pouco, porque assim, nossos pacientes têm paralisia facial, nossos pacientes têm mutilações faciais, e Aparentes, né? isso, Muito aparentes. E é difícil, às vezes, fazer campanha. Outro dia eu vi uma imagem, mas não é paciente de cabeça e pescoço, é inteligência artificial, porque ninguém quis participar. Alguém comentou alguma coisa nesse sentido de um material. Eu falei, mas vocês vão colocar essa foto? Foi autorizada? Eu perguntei, né? Porque era uma campanha. Mas é inteligência artificial, porque quando a gente pediu, ninguém autorizou, né? Então, tem tudo isso que está, de fato, dificulta no Brasil também ter essa campanha Sim. de uma forma mais Sim. ativa, né? eu tô lembrando de uma paciente que é neuropsicóloga, hemiglosectomia, tirou metade da língua, reabilitou assim, acima do esperado, mas ficou com algumas sequelas. Voltou a atender, conseguiu, chegou a perguntar para mim, eu preciso saber, eu fecho meu consultório, sou arrimo de família, eu fecho ou não fecho? Eu disse, não sei. Vamos guardar um pouquinho. E felizmente ela acabou desenvolvendo uma comunicação muito boa, está trabalhando. Mas ela é muito ativa, uma profissional excelente, fazia postagens no Nas Instagram, mas aquela coisa, né? Como assim? Você está... As pessoas não conseguem lidar, né? Não sabem. Não Não sabem. Desinformação, né? Exatamente. Diariamente você ouve os pacientes, o guarda me parou na rua, na estrada, eu não posso dirigir porque eu não falo. Coisas Isso, assim, surreal. né? Um nível de preconceito que Sim. vem da desinformação em todos os níveis. Sim. E aí
essa coisa de ostentação, de mídia, que a gente, infelizmente, é campeão Sim, também, é campeão, né? acaba gerando muito mais sofrimento, né? E aí a E depressão. a mídia favorece, porque Sim. o outro lado também é verdadeiro. Vem o veículo de comunicação, eu quero fazer uma entrevista. E aí, dependendo, hoje em dia eu já nem dou ao paciente com muita alteração, porque se for muita alteração, já acaba, já nem vai para frente. Uhum. Você tem que dar uma pessoa com uma comunicação muito boa para ter chance De emplacar. de emplacar. Senão já morre ali. É. Porque a mídia não vende, as pessoas. E o que eles justificam isso? As pessoas não querem ver isso, Uhum, né? É. Que coisa, né? E eu acho que é muito da gente também, né, que lidar com esse tipo de paciente, de motivar, de Sim. tentar levar para frente, de mostrar outros pacientes, né? A gente tem algumas histórias lindas lá do AC Camargo. Tem uma menina que até hoje eu mostro os vídeos, porque ela acabou indo muito para essa área de tentar ajudar os outros pacientes, né? Ela era super jovem, ela abriu um YouTube, uma conta de YouTube, então ela grava vídeos no YouTube, foi uma anglosectomia total. E aí eu mostro nas aulas e os pacientes repostam, porque ela, né, faz questão de estar ali, mas é em 20, né, Beth, que se dispõe a mostrar a cara mesmo, no sentido de ajudar os outros, de chamar a atenção das pessoas. Então, eu acho que é importante que a gente, como profissional, também leve isso para frente, de certa forma, né, não só no Júlio Verde, mas o ano inteiro, né, para que as pessoas, aos poucos, vão se acostumando, né, que isso é uma realidade, que é o novo normal desses pacientes e que isso não vai fazer com que eles não tenham condição de voltar ao trabalho, de viver em sociedade, de sair para jantar fora e etc, né. Eu já tive paciente que não se incomodava em nada de ir no restaurante e fazer pigarro e fazer manobra. Ao contrário, já tive outros que não saíam de casa. Você também já deve ter essa mesma, né? Sim. Esse exemplo, você, Elica, que atende bastante. Então, é triste por um lado, né? A gente ter que lidar com isso, mas por outro lado também é bonito de ver aqueles que tentam, né, mostrar e levar para frente, enfim. Acho Mas que é muito difícil, né? Eu fico É sempre raro, pensando se fosse eu, se eu faria ou se eu não faria. Eu também não sei me colocar assim. Uhum. Algumas coisas me incomodam muito mais do que outras, né? Então pode ser que a voz não me incomodaria tanto, mas talvez se eu tivesse que ficar o tempo inteiro pigarreando, né? Tossindo talvez me incomodasse. Então tem coisas que a gente não consegue. E às vezes essa dificuldade é difícil de também pedir para o paciente esse tipo de colaboração, né? Eu tenho muito cuidado com isso, porque só quando eles se manifestam, eu posso participar. Puxa, que legal, eu posso participar. Já aconteceu de eu gravar e a pessoa depois assistir e falar, eu não quero mais que isso seja publicado. Já, várias vezes. Nossa, E eu sempre só trago quando alguém se manifesta, claro, né? Mas claro. a pessoa veio falar, Depois de eu se não ver. quero mais, eu não quero mais que publique, né? E a gente tem que respeitar. Claro, São casos e casos, né? Você comentando, né? A gente pesquisou estigma, né, em Laje Total, lá na Santa Casa, como aluna de 4º ano, enfim. E uma das coisas que chamou a atenção é um questionário mesmo de estigma. É que eles, naquele momento, porque eles têm enfrentamento do câncer, do tratamento, né? A questão da voz, seja qual fosse ali a laríngea, não era um estigma para eles, mas eles viam isso no outro, né? A questão na relação com o outro mesmo, com maior dificuldade do que a própria questão do processo, dessa mudança, dessa incongruência que a gente chama hoje vocal, né? Dessa perda abrupta da voz, que é a identidade, referência. Então, que é um pouco isso, né? Às vezes eles até podem ter o movimento, mas a depender de onde estão, Isso. para aceito, quem né? estão, Isso. eles não conseguem ter Por isso a importância dos esse grupos, acolhimento, né? E faz toda a diferença quem está junto, acho que a equipe que está junto dá todo o apoio, né, esse estímulo, mas às vezes barra nisso, né? Para quem, né? Ô, Beth, vou sair de novo do script aqui. Conta um pouquinho do grupo, do coral, né? Porque eu acho que esse espaço, para eles, serve como um espaço, como a Marina comentou, um grupo de né? apoio, né? Isso. Só vou fazer uma parte ainda nesse ponto, que eu acho que é a questão da diversidade, né? Eles ficam diferentes, na estética, no buraco aqui, no como soa, auditivamente diferentes. E isso não existe, né? Isso não vem sendo discutido, este tipo de diversidade. E ainda é
ainda é um país de preconceitos Sim. em todos os níveis, né? Com Mesmo se certeza. a gente pegar de gênero, de raça, que são coisas muito mais discutidas, mas ainda, né? E aí quando entra nessa parte, não tem nem discussão, não tem nem o termo, né? Não existe o termo diversidade vocal. O grupo, assim, é interessante. Na oncologia tem estabelecido, né, o valor de grupos de apoio para por N motivos, pelo apoio emocional, pelo apoio da informação, de você ter os iguais. E a gente criou o coral numa proposta de grupo, né? E no fim eu trouxe o violão por vamos tocar no final e foi ficando super bonito e foi criado um coral. E assim, tem a questão da música, que a música, né, também tem, a gente sabe que o quanto que ela faz bem, quanto que ela lida com Terapêutica, né? as expressões, Conecta, com as né? emoções, quanto que conecta, quanto que dá alegria. Gente, quando canta, a gente sai de lá muito mais feliz. E então foi um projeto que deu muito certo, né, Renata? Sim. Que cresceu e que a gente vê também diariamente vários falam, coral é a minha vida. E vão lá uma vez por mês. É muito lindo, né? Né? Então a gente vê a importância desses grupos, acho que também a gente tem responsabilidade de tentar criá-los mais e ofertar. E aí eu acho que foi há 2 anos atrás que eu fui chamada para dar uma aula sobre o sobrevivente do câncer de cabeça e pescoço. Aí montei a aula, tudo e estava chateada com a minha aula. Falei, vamos mudar alguma coisa, mas eu vou pedir para eles falarem o que é ser um sobrevivente. E aí eu tive cuidado de pedir para um jovem, um mais idoso, um homem, uma mulher, uma renda social mais baixa, um mais Bem diferenciado, diverso, né? Como você falou. um boca, um laringe, Uhum. com voz, com deglutição, assim, fiz um mix e fiz 4 perguntinhas, né? E eu lembro, assim, tenho os registros editados, o que é ser, uma das perguntas, o que é ser um sobrevivente do câncer de cabeça e pescoço? Uma das pacientes falou, ser sobrevivente do câncer de cabeça e pescoço é maravilhoso. E aí, a hora que eu fui ver o que eu editava para pôr na aula, né, eu falei, eu não estou entendendo. A minha aula diz A, eles dizem B. né? Não era nem o Aí eu B. Não falei era assim, nem o que B. que eu vou falar, né? Lógico que estava um dia antes da aula, aquela coisa Sim, básica né? que a gente nunca De termina véspera. antes. Mas aí, assim, analisando assim, como que foi lidar com isso, eles não negavam. É muito difícil falar. Eu ensino meus filhos a fazerem a manobra, eles sabem os sinais que eu dou para eles correrem para mim para fazer a manobra, criança de 5 anos, 10 anos. Quer dizer, obviamente um impacto físico, emocional, todos falando dos impactos físicos, mas é maravilhoso ser um sobrevivente. Então aí a gente entra numa outra dimensão, que é a qualidade do cuidado, Sim. né? Então eu acho que o que me fez refletir é justamente isso. Acho que se o paciente se sente cuidado, se ele tem esse espaço para ele falar da frustração, para ele cantar um pouquinho durante o mês, Uhum. para ele ver que tem outros passando por problemas, por preconceitos, por tristezas, etc. e tal. Eu acho que isso também faz a diferença, né, Renata? Com certeza. Então, Concordo. às vezes até, né, o que a gente faz também, olha, tá, porque tem muitos pacientes que têm dificuldade de chegar ao grupo, justamente para ver o seu semelhante, não consegue, porque não aceitou aqui, não vai conseguir olhar para lá. Então, você não gostaria de uma visita, né? Tem um Eu lembro que mostrava sempre os paciente, vídeos, né? Antes, mostra vídeo. então, né, homeopaticamente ali, trazendo uma informação, mostrando um vídeo aqui, dando outros exemplos. E a gente tem um projeto também agora, que é um coral, se chama Coral Sua Voz, que é o Sua Voz nos Andares. Tem o Sua Voz nas escolas, né, que eu já falei, com o objetivo de prevenção. E a gente começou há uns 2 anos o Sua Voz nos Andares. Nos andares do hospital, lá do AC Camargo. E é de arrebentar.
Tá. Ai, meu É que eu já desmarco a atividade da tarde porque eu volto muito mexida. Então você vai e a gente avisa antes, faz todo um preparo, avisa a enfermagem, avisa os pacientes. Se eles quiserem, eles abrem as portas. Eu já assisti a esses vídeos, são É, emocionantes, Na última né? que a gente fez, já teve andar que a gente foi que calhou que 3 abriram a porta, num corredor imenso. Uhum. E esse último que a gente foi, mas assim, praticamente todo mundo abriu a porta. Ah, que sabe? lindo. demais. E não necessariamente câncer de cabeça e Sim, pescoço, Sim. mas eles verem, né? que passou por um câncer avançado, tá cantando, tá aqui como voluntário, que hoje em dia eles têm um crachá de voluntário. Muito lindo. Então, são pequenas ações que podem fazer Transformam. uma mudança. E né? fortalecer os próprios pacientes, né? A autoestima deles, Sim. de participar, de estar lá, de ser importante para o grupo. Dá Isso é muito esperança, né? lindo. E não é só laringe, né, Beth? Hoje tem os A gente glossectomizados foi. também. Foi muito legal. A Que gente legal. colocou os com dificuldade de fala, né? Uhum. Os glossectomizados. Foi bem legal. também. É, eu tive uma paciente que participou do coral, vocês mais autorizaram. alegre Nossa. de todas. Ela era um doce. E amava, era um momento Ela era uma que falava top. que o coral mudou a vida dela. Mudou, e mudou mesmo. Mudou mesmo. Que legal. Foi fazer isso. Beth, e é aberto para pacientes de fora do AC Camargo. Como É que aberto. funciona? Acho que é legal a gente Ela falar um era- pouco, ela né? era do Divulgar, AC Camargo. conta um pouquinho É qual o aberto. caminho para chegar. É entrar em contato no site da instituição do AC Camargo tem, ou pode deixar o meu contato também, Tá. o meu WhatsApp, e-mail, eles entram em Legal. contato. É uma vez por mês, às terças-feiras, e a gente passa cantando. É Que lindo. bem legal. É um grande impacto, né? E a Bom. gente já tem outros corais, né, na cidade, no sim. Brasil, Uhum. né, que Muitos, né, estão aliás, crescendo. né? Acho que mais de Tem 20 o encontro de já. agosto, eles tiveram encontros de A celebrar, gente no já dia 11 de teve. agosto, né? Quarta-feira laringe a gente vai ectomizado, fazer a gente vai cantar junto e ficou muito bonito. Nós e o Gal de São Paulo. O grupo de olha. apoio ao laringectomizado, Sim. a gente vai juntar e vai fazer uma roda de conversa. Mas a gente só conseguiu um auditório pequeno, poucas vagas, então eu Legal. não consigo nem divulgar. Documentem pra gente É, ver os vídeos depois. Isso, vai ficar bonito. Muito bom. Que bom. Bom, estamos nos momentos finais aqui, mas vou pedir uma dica para cada um, né? Que a gente traga aqui algumas ações que podem alertar as pessoas aqui, pensando que é uma data de conscientização, de atenção. Lembrar que nós temos 890 mil casos novos por ano no mundo. Desses, infelizmente, desses não. Em número de casos novos, mas de mortes, a gente tem cerca de 400 mil mortes por câncer de cabeça e pescoço no mundo ainda, né? Então, por ano. Então, é muito grande. E no Brasil, a gente tem pelo menos 40 mil casos novos por ano ainda de câncer de cabeça e pescoço. Então, nessa parte final aqui do nosso videocast, eu queria que a gente colocasse, né, um alerta de alguma coisa do dia, né, do momento que a gente pode dar atenção para identificar alguma coisa que esteja relacionada aí ao câncer de cabeça e pescoço. Eu não sei, acho que a gente falou bastante coisas já, né? Além, né, de você observar a sua voz, o autoexame de boca, qualquer alteração, qualquer ferida, qualquer rouquidão por mais de 15 dias, não encare como normal, acho que isso é uma grande questão. Mas eu tenho também essa questão do outro lado, né, daquele que está junto. Não julgue, né? Parar de julgar. Possivelmente aquela pessoa que está rouca, que está falando torto, que tem uma dicção alterada, certamente passou por alguma situação. Então, eu acho que tem os dois lados, né? Do paciente e da modificação da sociedade, todos os níveis, mas também na cabeça e pescoço de maior amor, mais tolerância, mais empatia, né? Muito bom. Querem deixar umas dicas aí também? Não, eu acho que eu completaria com a questão de perceber algum gânglio, algum carocinho no pescoço, alguma coisa que também dure bastante, né?
Acho que é um ponto Boa. que vale a pena. A minha dica vai para nós, né, clínicos, fonoaudiólogos que trabalhamos com esses pacientes, não só da área da disfagia, da voz, mas da motricidade orofacial, né, de outras áreas que lidar ali com aquele paciente. Eu lembro que o Dr. Kowalski falou uma coisa, eu nunca esqueci uma vez, ele falou numa aula, até que se prove o contrário, tudo é câncer. Então, assim, não sabe, tá na dúvida, é uma afta, é uma manchinha que tá ali na língua, na hora da tua avaliação estrutural à beira-leito do teu paciente que foi encaminhado lá no hospital, viu alguma coisa suspeita, encaminha esse paciente para uma avaliação, né? Eu acho que nós somos ali, às vezes, um farol, né? Porque a gente lidar com a boca, com a comunicação. Então, eu acho que é nosso papel como fonoaudiólogo, independente da área de atuação, olhar com olhos de lince para esses pacientes, né? Que a gente vê todo santo dia ali no consultório, no ambulatório, no hospital e etc. E desconfiar, né, de qualquer coisa que pareça suspeita. Sim. Acho que isso é uma dica importante. Antes de entrar na Camargo, eu achava que eu ia abrir a boca do paciente, eu ia ver o caranguejo. Um couve-flor, né? Câncer. E, na verdade, pode ser uma afta, Um vermelhão, uma né? plaquinha, uma lesão vermelha. Vermelhinha. Então, e eu lembro também do Kowalski, uma fala dele, você, né, que, enfim, às vezes ele ia dar aula para dentista, o dentista falava assim, eu nunca vi um câncer, provavelmente o câncer já te viu, né? Exatamente. E eu acho que vale para o fonoaudiólogo também, Sim, né? com certeza. Acho que lembrar que o cirurgião de cabeça e pescoço, né, que é o grande especialista para o câncer de cabeça e pescoço, mas nós temos otorrinolaringologistas nessa área, dentistas, né, com formação oncológica também, quando a gente está falando de diagnóstico mesmo. E acho que o HPV, que tem vindo aí com tudo, com 80% dos casos de câncer de orofaringe, hoje é por HPV, e a vacinação para meninas é 9 a 14, né? 9 a 12. O ideal meninas, 9 a 14. E meninos de 11 Isso. para até 14. Então, acho que isso é uma coisa que, para quem tem filhos menores, enfim, dá para a gente pensar em prevenção. Com certeza. Acho que é o recado que a gente queria trazer junto com essa conversa super gostosa, né, afetiva que nós estamos esperando. E para a gente é uma celebração, né? Poder ter a Beth, né, num dia que ela é toda verde pra gente, né? E verde tem tanta coisa legal, né? Verde é esperança. Natureza. Verde, eu acho que verde é um sentimento, não é uma cor. É a cor da saúde, é um sentimento. Quer deixar uma frase aí final pra gente desse momento especial que a gente tá aqui? Uma frase, eu agradeço a oportunidade, para mim, me sinto feliz acho que está dentro da nossa missão fazer isso, né? Então, fico muito feliz por vocês me proporcionarem essa oportunidade gigantesca. Obrigada, meninas. Nossa, muito bom. Privilégio. Obrigada, viu? Foi muito legal. Eu Tá queria bom. só dizer que pena que o tema é só Júlio Verde, porque a gente ficaria aqui mais 3 horas sim, com certeza. falando Contada de pras disfagia, voz, né? 4 Neuromodulação. 4 apaixonadas. Vale um próximo. Parte Parte 2. 2. Tem vários formatos. A gente vai colocar em todos os formatos. Isso, Abel. Eu isso tardo, mesmo. mas não faz. Isso aí. Isso. E olha que bem É o fica. meu lema. E fica. Muito obrigada. Obrigada, Beth. Beth. Maravilhoso. Obrigada. Muito bom. Obrigada.